Boa noite a todos os meus queridos ouvintes da FM Mundial. FM Mundial em 95.7 FM e AM 660. Estamos aqui já há mais de 8 anos com vocês nessa rádio maravilhosa aqui na Avenida Paulista, perto da Augusta, fazendo esse programa muito gostoso. Para mim é um grande prazer e estou novamente com meu grande amigo, o senhor Carlos Silva. Boa noite, Carlos Silva. Boa noite, doutor Geraldo, e sempre uma boa noite muito especial a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É verdade, é muito gostoso estar com vocês, trazendo aquilo que acontece dentro da clínica, trazendo algumas informações. E eu tenho tido muitas pessoas do interior de São Paulo, agradeço. Hoje tive uma pessoa de Jundiaí, hoje tive uma pessoa de Mogi das Cruzes, agradeço muito ao interior que me prestigia, que saem às vezes 3 horas antes da consulta para estar aqui no meu consultório, para conversar comigo, para tirar algumas dúvidas, para tratar comigo. Muito obrigado a todos vocês que sentem e vibram nessa confiança. Eu agradeço se eu passo isso para vocês. Eu com a grande humildade falo que mereço, porque eu me desdobro pelo meu paciente. Desdobro em todos os sentidos mesmo. Carlos, hoje veio um senhor aqui e ele veio também, para vocês terem uma ideia, lá da região de Santo Amaro, também saiu bem tarde lá, e ele falou para mim assim: doutor Paglia, eu vim aqui porque eu estou há 1 ano e meio tratando em outros profissionais. E outros profissionais, falei, por que, senhor? Porque eu vou fazer canal em um lugar, aí eu vou fazer periodontia em outro lugar, aí eu vou fazer prótese em outro lugar. Eu não aguento mais isso, sabe? Eu não aguento. Eu gostaria de fazer tudo num lugar. Então eu falo para vocês que aquele profissional que não tiver hoje uma clínica multidisciplinar, aquele profissional que não reunir na sua clínica todos os profissionais que falem a mesma língua, sabe, que tem a mesma sintonia, ele não vai conseguir crescer, porque ele faz a parte dele e aquele que só vê a especialidade não vê a clínica como um todo. A boca não é feita de um dente, a boca é feita de 32 dentes, a boca não é feita só de 32 dentes, a boca é feita de língua, assoalho bucal, palato, sabe? Glândulas salivares. A boca é feita de um todo. Então, nós precisamos ter numa clínica aqueles que alcancem o todo, porque é num tratamento olhando pelo todo que o planejamento se desenvolve. Boa noite, meus queridos ouvintes. Liguem para a gente no 3016-1764 e 3016-1765. Repetindo, 3016-1764, 3016-1765, que o Pedro está morrendo de vontade de passar essa ligação para mim. Ô, Carlos, e qual é o nosso assunto hoje? Na verdade, são perguntas, né, do dia a dia da clínica, né? Exatamente, doutor Geraldo. Só complementando, doutor Geraldo, que o senhor acabou de falar agora sobre a clínica aqui, a Clínica Paga, que é uma clínica multidisciplinar. Nós temos hoje aqui cerca de 12 profissionais especializados, um em cada área, né, doutor Geraldo? Temos a doutora Vera na periodontia, a doutora André na endodontia, na estética, o doutor Tateyama, a doutora Mônica, na prótese, o doutor Alexandre Bono, o doutor Petros Bortoleto, na ortodontia e odontopediatria, a esposa do doutor Geraldo, que é a doutora Thelma, e na cirurgia, o doutor Geraldo, a doutora Rafaela e o doutor Alexandre. Nossa, você engoliu só um gravador. Então é verdade mesmo. Nós somos 12 profissionais, todos eles com especialização, alguns com mestrado, alguns começando doutorado como eu. A gente tem vontade de estudar. Não adianta ter 56, 57, é gostoso voltar sempre a estudar.
Bom, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. Isso. Dúvidas frequentes, doutor Geraldo, dos pacientes. Eu tenho uma primeira pergunta aqui que é a seguinte. Doutor Geraldo, eu posso fazer uma prótese definitiva no mesmo dia da cirurgia? Pode sim. Porém, eu na Clínica Paglia, eu evito que ela seja definitiva. Mas isso é um conceito meu, mas você pode. Muitos profissionais fazem já ela definitiva. Eu geralmente opto por uma prótese provisória. Se for uma prótese de carga imediata para dente unitário, no caso de um central, de um lateral, eu coloco uma coroa acrílica. Por quê? Porque essa coroa ela vai ter uma ação, uma força programada. Eu não vou partir de imediato para uma porcelana que é mais dura, mais rígida. E eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a performance de uma margem gengival, de uma papila. Então, geralmente eu faço o quê? Eu espero que termine o processo de edema, processo inflamatório, para depois partir para algo definitivo. Também assim eu faço com os protocolos, porque quando você faz um protocolo definitivo, quando aquela gengiva abaixa o seu processo inflamatório, que dá-se após mais ou menos 60 dias, é capaz que vai haver um vão muito grande, aí vai ficar entrando alimento. Então eu prefiro entrar com uma prótese provisória, aguardo às vezes de 60 a 120 dias e depois vou para uma prótese definitiva. Mas em momento nenhum o paciente vai ficar sem dente imediatamente, ou um dente provisório, ou uma prótese tipo protocolo provisório, mas não o deixo sem dentes. Viu, Carlos? Entendi, doutor Geraldo. É isso que é. Então, dá para se fazer a prótese, sim, no mesmo dia da cirurgia. Definitivo ou não, quem vai decidir isso é o profissional. Certo. Bom, só lembrando que está no ar, ao vivo, o doutor Geraldo Paglia, com o programa Falando com o Doutor. Doutor Geraldo Paglia é especialista em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E se você, ouvinte, quer ter um sorriso perfeito, ligue na Clínica Paglia no telefone 2950-9592, 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Dol, número 95, no Alto de Santana. E esquecemos, doutor Geraldo, de dar o telefone do ouvinte, no 3016-1764 e no 3016-1765, você pode ligar e participar no programa. 3016-1764 e 3016-1765. Doutor Geraldo, continuando aqui, você falou então da prótese definitiva. E existe algum risco, doutor Geraldo, de rejeição no implante? Na cirurgia? Ótimo. Esta é uma pergunta que todos me perguntam. Todos têm medo. Gente, é comprovado que o titânio, ele é um metal biocompatível. Como é que funciona algo que é biocompatível? Existe uma compatibilidade com o organismo. O organismo não rejeita aquilo que é compatível a ele. Então, não existe uma ação de antígeno-anticorpo. Não se faz anticorpos para eliminar aquilo que é compatível. O organismo sim vai reconhecer algo que não é normal, não é sangue, não é tecido, não é fibra, não é músculo, não é célula. Então ele vai lá, vai reconhecer e vai tentar o quê? Fazer com que esta peça torne-se do organismo. Então vão unir células desmossomos às paredes dos implantes, fazendo com que aquilo não tenha uma solução de continuidade. Como se fosse uma anquilose. Ele vai unir o implante ao corpo do osso, como se fosse um corpo único. Então não existe a palavra rejeição.
existe sim a palavra perda do implante por algum outro motivo, que pode ser o aquecimento excessivo no ato cirúrgico, um erro de técnica cirúrgica, que pode ser o paciente que não responde ou não cumpre aquilo que o profissional pediu, que seria tomar as medicações, evitar mastigações, evitar sol. Eu tive um paciente semana passada que saiu daqui e eu ainda falei para ele, puxa vida, eu gostaria que o senhor não tomasse sol, que o senhor não fizesse ginástica. O que ele fez? Ele saiu, pegou ônibus, pegou trem, aí pegou outro ônibus, que o ônibus balançou e ainda andou quase 3 quilômetros para chegar na sua casa. Chegou lá, ele estava com sangramento. É lógico, era uma cirurgia grande. Se assim eu soubesse, não teria deixado. Achei que ele fosse pegar um táxi ou que fosse chegar mais rápido. Então ele acabou tendo que procurar um auxílio médico, porque ele sentiu que o sangramento não parava. Então, lógico, gente, num caso como esse, ele está propício a perder o serviço que ele fez. Porque, poxa vida, eu falo muito, olha, evite ginástica, evite abaixar, evite exercício físico, evite pegar resfriado, evite fazer exercício físico. E a pessoa vai e me faz um negócio desse. Então, existem N variáveis que podem levar à perda do implante. E hoje, ainda está no livro, é bibliográfico, que 96% a 98% de sucesso. Então, isso não é rejeição, Carlos. Isto é algum problema a qual ocorreu alguma formação de tecido. Bom, enfim. Mas se acontecer na mão, aqui na Clínica Paglia, eu vou remover esse implante, ou se já tiver perdido, vou curetar, eu vou enxertar, aguardar nova formação óssea e recolocar, e vou ter sucesso. Assim acontece. Eu faço uma média de 100, 120 implantes mês e tenho algumas perdas, mas, sabe, nós estamos numa boca com mais de 400 cepas bacterianas, às vezes não tomou um antibiótico direito, bom, enfim, pode acontecer, entendeu? E quando as pessoas às vezes falam, doutor, nossa, tomei um banho de água gelada, perdi um dos implantes, eu falo, eu não sei por quê. Olha, acontece com todo mundo, porque não iria também, poderia acontecer com você. Mas eu vou corrigir esse problema e você vai voltar a ter a sua alegria. É isso aí, Carlos. Então, não existe rejeição. Entendi, doutor Geraldo. Ninguém quer falar com a gente, viu, Pedro? Alguém está ligando aí para você, queridão? Manda essa ligação para nós, tá bom? Ligue e participe. 3016-1764 e 3016-1765. Doutor Geraldo, a falta de dentes pode prejudicar o paciente, a pessoa? Nossa, Carlos, com certeza. Em vários quesitos. Primeiramente, um desequilíbrio na mordida e da musculatura das regiões vizinhas. Uma atrofia da parte muscular, da parte óssea, por falta de estímulo. Diminuição da capacidade mastigatória, engolindo alimento em tamanhos grandes, causando grandes problemas na digestão e problemas estomacais. Excesso de gases, diminuição das propriedades vitamínicas e também das proteínas, porque a pessoa começa a... sabe, olha, isso eu não vou comer porque é duro. Isso eu não vou comer porque eu não consigo mastigar. Isso eu não vou comer. Ou então, eu chupo a carne e cuspo fora. Que isso, gente? Que isso? Então, perda estética. Aspecto de envelhecimento, problemas de mastigação, problemas do ouvido, dor no ouvido, zumbido no ouvido, tonturas, vertigens, dores na região da articulação dos maxilares. Isso é muito normal. Então, gente, vocês
tem que tomar muito cuidado quando começar a perder seus dentes. Temos um ouvinte na linha, Hélida. Isso, doutor, boa noite. Oi, você já é minha paciente, não é, Hélida? Não sou. Eu sou de Campinas, mas eu sou sua ouvinte há um bom tempo. Olha, então você tem uma xará aqui. É provável. Fala, meu bem. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta e eu já vou pedir para o senhor me responder no ar, por favor, porque está acabando a bateria do meu celular. Eu perdi alguns dentes da parte inferior, no fundo, já faz muito tempo e foi retirada a raiz. Então, a gengiva acabou estreitando, ela ficou fina. É possível, vou falar assim de uma forma que eu vejo, que eu entendo, alargar essa gengiva para fazer o implante? Pode ouvir que eu te falo. Tá, obrigada, doutor. Boa noite. Um beijo, filha. Até logo. Tchau. Hélida, boa pergunta sua. Geralmente, na mandíbula nós temos um osso tipo 1 ou 2, que é um osso mais denso, é um osso mais firme. E normalmente a perda inicial dá-se em espessura e depois em altura. Então, como na região posterior geralmente perde-se primeiro os molares para depois os dentes anteriores, é normal que aconteça um estreitamento do osso. Se isso acontecer, se nós temos matriz, olha, presta atenção, matriz é uma parede óssea. Nós conseguimos, através de técnicas cirúrgicas, enxertar, usando ou não, osso seu autógeno, causando o quê? Causando um espessamento deste osso. Ou através do enxerto, ou através de técnica de separação da tábua óssea, fazendo que haja a criação de um espaço entre o osso que fica para o lado da língua e o osso que fica para o lado da bochecha. Então, existem técnicas que nós conseguimos enxertar, conseguimos produzir, aumentar osso, principalmente em espessura. É mais difícil criar esse osso em altura. Também conseguimos, mas são técnicas mais difíceis e o ganho é pequeno. Mas a espessura, às vezes, o ganho é muito grande. Então, Hélida, isso dá para ser resolvido sim, viu, querida? Tá bom? E uma boa noite, a sua pergunta é muito bacana. Opa, temos mais um ouvinte na linha. Oi, Celso. Tudo bem? Eu vou bem, e você? Bem, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta sobre... se eu tomo o AS 100 miligramas, para fazer um enxerto ósseo, eu teria que tomar alguma precaução? É lógico, isso passaria numa consulta. É que eu tive um AVC em 2014 e durante esse ano eu me recuperei. Foi um AVC isquêmico, ok? 2015 eu me recuperei, né? E agora para fazer um implante, muito provavelmente vou ter que fazer algum enxerto, creio eu. Supondo que eu tenha que fazer um enxerto, o fato de eu estar tomando o AS, ácido acetil salicílico, ele vai prejudicar, vai ter algum tratamento, vai ter que suspender? Eu tenho receio de suspender e depois sofrer um novo evento. Seria isso. Olha, então você vai me ouvir na rádio que eu vou explicar isso direitinho para você. Tá ok. Tá bom então, obrigado. Até logo. Um abraço, Celso. O senhor também. Celso, preste bem atenção. O ácido acetil salicílico, ele causa um afinamento do sangue. Então, se você sofreu um AVC, o médico passou isso aí, é porque ele queria afinar um pouco o seu sangue. Com acompanhamento médico, com hematologista ou com seu cardiologista, nós suspendemos uma semana antes desse enxerto e voltamos 5 a 7 dias depois. Você vai ter um controle médico
tá? E não vai ser esse curto período de tempo que vai fazer com que seu sangue volte a engrossar. Mas, mesmo assim, existe a comunicação médico-dentista. É interessante que seja. E não é só o AS. Muita gente toma Marevan, muita gente toma alguns medicamentos, o Daflon, remédios que também afinam o sangue, remédios que melhoram o retorno venoso. Então, essas medicações também têm de ser vistas e orientadas para que se suspenda, para que você possa fazer uma cirurgia. O que pode ocorrer se você não suspender? Hemorragias e pode ser, somente dependendo do grau, o tipo de cirurgia ser ou não muito cruenta, pode sim atrapalhar a reparação, a cicatrização e pode ser muito pior do que você tem que comentar com o seu profissional. Então, vai haver uma relação médico-dentista, viu, Celso? Mas a sua pergunta, muito boa. Parabéns e uma boa noite para você. Edviges, a nossa ouvinte, parabéns, eu estou agradecendo você, viu, querida? Muito obrigado por você estar nos ouvindo, uma boa noite, você é um amor de pessoa. Mais alguma pergunta, Carlos? Nós vamos chegar ao nosso fim do meu programa, eu não falei nem um terço do que devia falar. Ele já está nos chamando aí para... Já? Ah, que judiação. Bom, gente, quarta-feira estou de volta às 7h30 da manhã e vou continuar com esse tipo de programa onde as pessoas têm as grandes dúvidas que surgem na minha clínica. 2950-9592, 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, que Ele esteja em seus corações. Boa noite, Carlos, boa noite, Pedro. Boa noite, doutor, boa noite a todos.